amados, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vídeo novo no canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar nossa continuidade à saga de Colossenses. Falta bem pouco para terminar, então se você ainda não assistiu os outros vídeos, eu vou deixar a playlist aqui nos cards para vocês. E é isso, deixe seu like, se inscreva e vamos lá. Colossenses capítulo 3, versículo 22 a 25 e capítulo 4, versículo 1 falam: Escravos, obedecei em tudo a vossos senhores deste mundo, não servindo só quando observados, como quem quer agradar os homens, mas de coração íntegro, temendo o Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesseis ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Servi a Cristo, o Senhor. Pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez, não importa quem seja. Senhores, tratai vossos escravos com justiça e imparcialidade, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Antes de prosseguirmos, vamos relembrar aqui que desde o versículo 18 do capítulo 3, Paulo está falando sobre as tarefas de cada membro dentro do lar. E aqui ele fala especificamente sobre os escravos. E é importante lembrarmos que naquela época era muito comum os senhores terem escravos no ambiente familiar, mas hoje não temos mais nesse ambiente, mas sim no ambiente empresarial, comercial e tudo que se diz respeito ao trabalho. Então, o texto de hoje nos ajuda a responder: qual deve ser o estilo que o trabalhador cristão deve proceder no seu local de trabalho, como o empregado cristão deve desempenhar o seu cargo na empresa, como um líder deve tratar os seus subordinados e, diante a isso, como posso fazer a vontade de Deus no meu local de trabalho. No capítulo 3, do versículo 22 a 25, Paulo mostra que o empregado cristão exalta o Senhor quando trabalha com integridade. E, no capítulo 4, versículo 1, Paulo mostra que o empregador cristão exalta o Senhor quando age com justiça e imparcialidade. Antes de prosseguirmos, é importante pararmos e falarmos sobre a palavra que é usada nesse texto, que é escravos, na qual no seu sentido original vem da palavra doulos, que significa literalmente escravos, sem nenhum direito, nenhuma liberdade. Pois muitas pessoas equivocadas utilizam dessa parte do texto para afirmar que a Bíblia ela não se posiciona ao sistema escravagista, mas legitima. E isso não é verdade. Muito pelo contrário. Nesse texto, Paulo apresenta princípios que valorizam a vida humana dentro de um contexto histórico opressor e escravagista. O que temos aqui é o apóstolo Paulo tratando a verdadeira transformação de uma sociedade, na qual começa no coração das pessoas, onde o reino de Deus é estabelecido e começa a ser vivenciado. Assim, compreendemos que quando o coração humano é transformado, o sistema é transformado. E essa transformação é feita de forma individual, feita por cada pessoa que é atraída ao Senhor e Salvador e se submete ao seu senhorio, submete a sua vida a fazer a vontade de Deus. Então a Bíblia ela não legitima o sistema escravagista, muito pelo contrário. Ela mostra que a transformação desse sistema se faz por pessoas que são salvas e convertidas e vivem de acordo com os princípios e valores do reino de Deus. Agora voltando ao texto sobre o que ele fala aos trabalhadores, mas que em sua época, em seu contexto, eram escravos, é obediência aos senhores e aos chefes. No versículo 22 fala: obedecei em tudo ao vosso Senhor, aos vossos senhores. Ou seja, quando Paulo fala sobre obediência, ele mostra a necessidade do empregado compreender a ordem e, nessa compreensão da ordem, trabalhar com dedicação. Se naquela época os nossos irmãos em Cristo, que eram escravos de seus senhores, deveriam trabalhar com esmero, quem dera nós hoje em dia, na qual usufrui de muitos recursos e mesmo assim acabamos murmurando. Por isso que nesse texto Paulo vai mostrar qual é o real problema, e este é o coração humano, pois ele é murmurador. Mas lembrando que nós, que já recebemos Jesus Cristo, Senhor, como único e suficiente Salvador, cremos que fomos atraídos a Cristo Jesus lá na cruz, morremos e ressuscitamos juntamente com Ele, temos que dar graças em tudo, temos que ter um coração agradecido. Paulo fala também a Tito 2, do versículo 9 a 10, mostrando que o trabalhador não deve reclamar e muito menos furtar. Aí você me pergunta: mas o meu chefe é mau, ele comete injustiças no trabalho. 1 Pedro 2, do versículo 18 a 19, diz que os trabalhadores, mesmo tendo senhores incrédulos e maus, devem obedecer. E com respeito ao comportamento no trabalho, 1 Timóteo 6, versículo 2, Paulo responde que devemos trabalhar em dobro e não ser um trabalhador folgado. Portanto,
Qual é a atitude certa no local de trabalho? Colossenses 3, 22 e 25 responde então que o empregado cristão exalta o Senhor quando trabalha com integridade, tendo consciência que não é somente para os homens, mas é para a glória de Deus, trabalhando com idoneidade e integridade, sabendo que Deus é o seu verdadeiro Senhor, Ele que manda na sua vida, exercer a mordomia cristã de forma correta. Para quem não sabe o que é mordomia cristã, ela é basicamente 5 mordomias que exercemos em nossa vida. A mordomia do tempo, a mordomia do corpo, dos bens, do trabalho, dos dons, talentos e habilidades. Se vocês quiserem, futuramente eu posso trazer um vídeo só falando sobre a mordomia cristã. Já os empregadores, lá no capítulo 4:1, Paulo mostra que o empregador cristão, ele exalta o Senhor quando age de maneira justa e imparcial. E aquele que age de maneira desonesta e injusta com seus empregados, Tiago 5, do versículo 1 a 6, dá uma advertência para eles. E Efésios 6:9 mostra que tanto o chefe quanto o empregado vão prestar conta a Deus. Assim, investigue a sua vida. Você reconhece que Deus é o dono de tudo o que você tem conquistado com o seu suor e trabalho? Você é fiel a Deus no seu local de trabalho? O seu testemunho tem atraído seus colegas de trabalho a Jesus Cristo? Eles desejam conhecer mais sobre Jesus? Então, finalizamos esse texto e entendemos como ideia geral que Jesus é exaltado no trabalho, que há integridade, justiça e imparcialidade. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau!